Olá, pessoal, tudo bem? Olha, eu aqui de novo para continuar com vocês aí falando sobre princípios no processo do trabalho. Legal? Na aula passada nós falamos sobre o princípio protecionista, certo? Agora falaremos sobre o princípio conciliatório. O princípio conciliatório é aquele que diz que todos os conflitos trabalhistas, eles podem, em qualquer fase dentro do processo, serem submetidos a uma conciliação entre as partes. As partes, a qualquer momento, elas podem conciliar, tá? Ou seja na fase de conhecimento, recursal ou execução. A qualquer momento, elas podem entrar num acordo e pedir a homologação desse acordo em juízo. E é o que reza o artigo 764 da CLT, que vai dizer: os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho sempre serão sujeitos à conciliação. Veja, sempre serão sujeitos, ou seja, em qualquer momento, em qualquer fase processual, conhecimento, recursal ou execução, as partes podem conciliar. Legal? Mas, obrigatoriamente, e aí é obrigatoriamente mesmo, sob pena de nulidade do ato praticado, em 2 momentos, o juiz deve propor a conciliação entre as partes, perguntar se as partes não têm interesse em conciliar, tá? E se ele não fizer isso nesses momentos, a audiência ou os atos praticar aquele ato e os posteriores, né, os que aconteceram depois daquele ato, serão declarados como nulo. E aí tudo o que aconteceu vai ter que ser novamente processado para quê? Para que o juiz faça novamente a pergunta às partes se existe interesse entre elas em conciliar. O primeiro momento é na audiência inaugural, apregoadas as partes, antes da apresentação da defesa, o juiz ele tem o dever de perguntar para as partes se existe interesse por parte de alguma delas na conciliação, ok? E aí, nós temos aqui o artigo 846 da CLT que traz, né, esse dever do juiz. E aí ele vai dizer: aberta a audiência, o juiz ou presidente proporá a conciliação. Então, veja, a lei é clara. Aberta a audiência, ele terá que propor a conciliação. Se ele não praticar o ato, a audiência será tida como nula e ela terá que ser reprocessada, refeita. Okay? E o segundo momento é após as razões finais e antes da sentença, nos termos do artigo 850 da CLT. Veja o que ele diz: terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais. Então, as razões finais não é obrigatório, o juiz é que vai requerer as razões finais ou não, tá? E aí, em prazo não excedente a 10 minutos cada, né? Porque deverão ser, via de regra, são orais, tá? Em seguida, o juiz ou presidente renovará a proposta de conciliação. Veja, antes da sentença, após as razões finais. Esses são os 2 momentos em que, obrigatoriamente, o juiz terá que propor conciliação entre as partes. E isso deverá constar em ata, sob pena de nulidade daquela audiência, tá? E aí eu pergunto para os senhores: então, se existe interesse das partes em conciliar, o juiz ele é obrigado a homologar o acordo dito feito pelas partes? Em hipótese alguma. O juiz, em momento algum, ele é obrigado. Muito pelo contrário, o dever dele é zelar pela parte frágil da relação. Então, se ele perceber que o acordo ele é extremamente oneroso para o empregado, que ele lesa o empregado em muitos dos seus direitos, ele pode sim se recusar a homologar aquele acordo, tá? E é o que diz a súmula 418 do TST, que a homologação do acordo, né, firmado entre as partes, ela é prerrogativa do juiz, então ele vai decidir homologar ou não, ok? Porque ele tem o dever de proteger a parte frágil, que é o trabalhador. Então, se ele perceber que existe alguma
manipulação aí por parte do empregado, né, e usurpação de direitos do empregado, ele com certeza ele pode se recusar a homologar. Tá? Na prática, o que tem acontecido justamente para se evitar, né, para evitar que se ocorra algum tipo de manipulação, usurpação de direitos do trabalhador em detrimento do seu empregador. Né? O juiz, quando a gente peticiona para ele informando, né, que foi firmado um acordo entre as partes, se antes da audiência, via de regra, ele tem emitido um despacho dizendo aguarde-se a audiência. E aí, em audiência, ele pergunta às partes se realmente existe interesse em conciliar nos termos apresentados. Essa é uma possibilidade. A outra é, superada a audiência, ele pede para que o reclamante, o empregado, junto com o seu patrono, vá até a vara onde o processo está correndo. Para quê? Para tomar ciência e assinar concordando com o acordo que está sendo firmado, para ele ter certeza que é de livre e espontânea vontade e que o reclamante está ciente de todos os termos que estão sendo firmados, ok? Mas ele pode ainda assim, né, não optar por uma dessas situações e negar a homologação do acordo, tá bom? Então fica aí a dica, a gente vai continuar falando de princípios na próxima aula, eu conto com vocês. Gostou do vídeo? Clica aqui em cima que você vai conseguir ver todos os outros de direito processual do trabalho.